Bom dia a todos, especialmente um bom dia a todas as mães que estão aqui. Eu sei que a Gabi já disse isso, mas nós temos um presente para cada uma das mães. Então, eu quero pedir para que vocês se levantem de novo e podem se levantar se você for mãe. Okay? Felipa, pode ir baixar. O Romeu e a Gabi vão dar flores para todas as mães aqui. Mas a gente sabe se você é uma mãe, se você se levantar. Obrigada. Parabéns por esse dia. Hoje está mais que o dia das crianças, né? Tem muitas crianças aqui. Mas eu amo muito a minha mãe. Eu também. E minha mãe está agora no Brasil. Yeah. E lá no Brasil não é dia das mães. Não. Então, A semana que vem. mas toda mãe quer que seu filho, e todo pai também, amém, Duque? Toda mãe e todo pai querem que seu filho caminhe com boas influências. É verdade. Como a Maria compartilhou um pouco aqui também sobre a experiência dela. Por quê? Porque até eu que não tenho filho, eu tenho apenas uma cadela. O nome dela é Olímpia. Mas eu a trato como minha filhinha. Okay? Antes de casar, eu achava as pessoas que falavam que era um pai de pet algo muito estúpido. Mas eu me tornei um pai de pet. E eu trato a minha cadelinha Olímpia como uma filhinha. E até eu, que tenho uma cadela, quando eu vou para um parque de cães e tem cães selvagens ali, eu não quero que a Olímpia fique perto deles. Mas quando tem um parque de cães e todos os cães são comportadinhos, dá pra saber se um cão é comportado se olhar pro dono do cão. Né? E aí eu gosto que a cadela... Imagina mais um filho. É verdade. O quanto você quer que o seu filho ou sua filha caminhe com boas influências. É verdade. E por isso que muitas mães apoiam os seus filhos a crescerem numa igreja. Mas até mesmo em igrejas por aí, você vê tantas más influências. Você vê na igreja católica o quanto de pedofilia que existe. Você vê nas igrejas evangélicas o quanto que os jovens lá são jovens bem santos no domingo, mas chega segunda-feira são outro tipo de pessoa. Ou no próprio domingo mesmo à noite são outro tipo de pessoa. Essa igreja aqui não quer apenas dar influência aos filhos e a todas as pessoas, mas transformação. Amém. Amém. Uma coisa é você ser influenciado a sua vida inteira e quando a influência não está lá, você vira quem realmente você é. Outra coisa é você ser transformado por dentro. É você ter as suas convicções independente da situação. E com isso, nós só podemos obter isso através dos estudos da Bíblia. Vamos lá, Lucas. Por isso que todos aqui, nós somos convidados a estudar a Bíblia. Essa igreja é uma igreja que não tem denominação, mas é uma igreja da Bíblia. Amém. E nós queremos ter as nossas convicções sobre quem é Deus, o que é ser cristão, o que é o batismo, o que é Jesus, de acordo com a Bíblia e não o que as pessoas falam sobre a Bíblia, amém? Eu vou fazer uma oração. Pai amado Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu oro a Ti, Deus, pelo Dia das Mães, mas eu oro a Ti para todos nós que estamos aqui hoje, Deus. Eu oro, Pai, para que estejamos aqui com os corações e as mentes abertas, Deus. E não apenas aqui por influência. Que os filhos não estejam aqui por influência das mães. E que até as mães também não estejam aqui por influência dos filhos, Deus. Mas para que todos nós estejamos aqui hoje para adorar o Senhor. Eu sei que é isso que o Senhor deseja, uma adoração. É por isso que cantamos, Deus. É por isso que cantamos com o nosso coração. Não muito com a nossa voz, muitas vezes, mas com o nosso coração, porque queremos adorar o Senhor, Deus. Eu oro, Deus, por hoje. Eu oro para que possamos aprender da Tua Palavra. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Eu nunca fui um filho comportado. É verdade. Nunca foi. A minha irmã, essa é minha irmã Isabela, ela sabe muito bem disso. É verdade. Né? E o Danilo, que me conhece há muito tempo também, sabe que eu nunca fui uma pessoa muito comportada. Eu sempre gostei de... Eu já falei várias vezes os meus pecados como criança, não preciso repetir aqui, amém? Mas a Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 13. Vamos lá, Lucas. Eu espero que você tenha trazido uma Bíblia aqui hoje. Amém, vamos. Em João 14, 13 diz: tudo o que pedires em nome de Jesus, Ele nos dará. Amém. Você acredita nisso?
tudo, a Bíblia diz, tudo que você pedir no nome de Jesus, Jesus nos dará. Quando eu leio essa escritura, o que vem no meu coração não é fé. O que vem no meu coração às vezes é dúvida. Ué, se tudo que eu pedi em nome de Jesus, Jesus vai me dar, então por que Ele não me deu 1 milhão de euros até agora? Por que Ele não me deu o carro do ano agora? Por quê? Mas sim um carro de 2001. Ué, mas eu estou orando e eu peço em nome de Jesus, então, então a Bíblia está errada. E esse semana no parque, eu e Ana, nós fomos no parque orar, né? E nisso a gente vê uma família caminhando muito preocupada, porque eles tinham perdido o cãozinho deles. Era um cãozinho e o menininho do tamanho do Luca chegou para a Ana e falou: se você viu um cão cinza, ele é o nosso cão. E a gente continuou andando. E eu falei, quer saber, vamos orar pelo cão cinza. E aí a gente começou a orar, eu disse, Deus, eu oro por esse cão cinza, a gente continua orando. Aí eu sento na cadeira e falo, em nome de Jesus, eu abro os olhos, eu vejo um cão cinza na minha frente. Eu me olhando, uau, e ele estava todo cheio de lama, meio perdido. E aí eu peguei o cãozinho, a gente ligou pro número que estava na coleira e era deles mesmo. Uma oração é poderosa, irmãos. É verdade. Essa escritura é verdade. Tudo que você pedir em nome de Jesus, Ele dará. E nós vamos ver na última escritura dessa pregação hoje, o que realmente significa isso. Amém. Na Bíblia, houve muitos homens e mulheres de oração. Não só homens, mas muitas mulheres de oração. Amém. Muitas mães de oração também. Começando por quem? Quem foi a primeira pessoa no mundo? Adão. Adão foi criado. E Adão teve 3 filhos. Quais foram os 3 filhos de Adão? Caim e Abel? 7. Exatamente, ou 7, se for português. 7. E depois tem uma genealogia em Gênesis capítulo 5, que vai de Adão até quem? Noé. E tem um monte, tem Enoque, Matusalém, Malaléu, não sei o que, Jaré, até chegar em Noé. E se for pegar o nome de cada uma dessas pessoas em ordem no hebraico, você tem um significado para cada nome. Cada nome tem um significado. O meu nome, Lucas, significa o iluminado. Uau. O teu nome vai ter algum outro significado, né? Eu sei que a Ana significa o quê? Graça. Graça. Então, todo nome tem um significado. Se eu pegar no hebraico, cada um desses nomes em Gênesis capítulo 5 tem um significado também. E se for colocar em ordem, Adão significa o quê? Homem. Depois, a próxima palavra, o próximo homem é destinado, depois mortal, desgraça. Imagina o seu nome ser desgraça. Depois, o outro significado é santo Deus. Descerá, outro significado estranho, descer. Ensinar. O outro significado do outro nome, sua morte trará. Depois, desesperado. E depois, Noé, que é o último nome, significa o quê? Descanso. Se você for pegar cada uma dessas palavras e colocar em ordem, você vai ter homem, destinado, mortal, desgraça. O santo Deus descerá, ensinando que sua morte trará ao desesperado conforto. Uau. Uau. Nós temos uma profecia sobre Jesus Cristo em Gênesis capítulo 5, falando que Jesus iria descer e trazer ao desesperado conforto. Amém. Através da sua morte. E depois de Gênesis capítulo 5 tem um grande evento na Bíblia, que é o evento da Torre de Babel, onde lá eles estavam falando a mesma língua e depois começam a falar várias línguas. E falar várias línguas significa várias línguas mesmo. Não significa várias línguas, como nós cantamos uma canção aqui em vários idiomas. Né? E é muito interessante porque o próprio Noé, ele constrói a arca de Noé usando um material chamado piche. E depois na Torre de Babel, eles usam o mesmo material chamado piche. Agora, o que era o piche? Piche era um material que ele era impermeável. A água ela não entrava naquele material. Então, quando Noé faz aquela arca, é óbvio que ele vai colocar o quê? Piche. Para a água não entrar no barco que ele fez.
E quando termina, Deus ele faz uma aliança com o seu povo e fala: eu nunca mais destruirei a terra dessa forma. Mas o que o povo pensou? Eu vou fazer uma torre até o céu e eu vou fazer de piche caso Deus queira destruir o povo de novo. Então, o povo obstinado, achando: não, eu vou fazer de novo isso porque Deus pode. E por quê? Porque o povo não confiou em Deus. E Deus vai lá e também destrói a Torre de Babel. Né? E depois da Torre de Babel, tem mais uma genealogia que vai até Terá. E Terá é pai de Abraão. E Abraão é o pai da fé. Né? Abraão que casou com Sara. Abraão que teve quem? Isaac. E quando Abraão ele vai sacrificar Isaac no Monte Moriá, ele leva Isaac como sacrifício. E na hora de sacrificar Isaac, ele pega um carneiro e ele sacrifica no lugar de Isaac. Agora, o Monte Moriá era uma cadeia de montanhas na época. E quando Jesus ele foi crucificado em Gólgota, esse monte Jesus foi crucificado fazia parte da cadeia do Monte Moriá. E quando Jesus é crucificado, isso simboliza exatamente isso. Que Jesus, o carneiro, foi crucificado por nós, que somos o Isaac. Somos o homem. Que nós deveríamos ser crucificados, mas Jesus foi crucificado no seu e no meu lugar. Amém? Eu sei que eu estou indo em ordem da Bíblia para chegar a um ponto específico, ok? Bear with me. Vamos lá. Depois de Isaac teve Jacó e Esaú, os dois gêmeos, né? E nós sabemos que Esaú vendeu a sua primogenitura por uma sopa de lentilhas. E eu comi uma sopa de lentilhas das irmãs que elas fizeram no Student Social, foi incrível, estava muito bom. Eles ganharam a competição do Masterchef que fizemos. Mas, e aí nós perguntamos para nós mesmos, qual é a nossa sopa de lentilhas? Pelo que nós estamos trocando a nossa primogenitura com Deus, o nosso direito de ser filho de Deus. Que nós trocamos isso é a nossa sopa de lentilhas. E depois de Jacó tem 12 filhos, mais uma filha, que se chamava Dina. Né? Ou Diná, né? O nome da filha de Jacó. E ele tem 12 filhos, e um desses filhos é José, que tem outros 2 filhos, que é Efraim e Manassés. E daí nós temos as 12 tribos de Israel formadas. Mas eles estão no Egito. Eles passam muito tempo no Egito. E o faraó próximo se esquece de José e do que José fez. E lá no Egito, Deus levanta um homem lá. Que homem é esse? José? Moisés. Moisés é levantado como líder para tirar o povo do Egito. E ele bate e as águas do Mar Vermelho se dividem em 2, representando que antes nós estávamos na escravidão do pecado, na escravidão do Egito. E Moisés, ele passa pelas águas para uma nova vida que simboliza o batismo. Amém. Vamos lá, Lucas. E depois de Moisés, ele treina um cara, o seu braço direito de Moisés, para sucedê-lo. Quem que Moisés treinou? Josué. Só que Moisés ele não chega a entrar na terra prometida que Deus prometeu. Por quê? Porque ele pecou. Ele ficou com raiva do povo que ele liderou. Eu entendo Moisés e o povo. Aquele povo, não porque esse povo, mas aquele povo estava muito obstinado. Né? Eles estavam reclamando muito. E Moisés fica com raiva, ele bate na pedra. Seus malditos. E aí Deus não deixa ele entrar na terra, mas ele vê a terra prometida. E Josué que ele treinou entra na terra prometida. E Josué ganha do povo inimigo, o povo inimigo que matava crianças em sacrifício a Moloque, que era um deus. E quando nós pensamos, nossa, mas como que Deus ele permite nós matarmos outros povos inimigos? Bom, aqueles povos inimigos estavam matando crianças. E Deus queria acabar com aquela cultura, que infelizmente existe até nos dias de hoje. Como tudo que nós vimos em Jeffrey Epstein, tudo. Até hoje nós vemos isso. Mas Deus quis acabar com aquela cultura. E Josué vence, só que Josué não aponta um líder depois dele. E aí entra um período sombrio na história de Israel. É o período dos juízes. E é um período em que não havia uma liderança central. Era um período em que
juízes apontados por Deus, mas eles lideravam apenas regionalmente. Juízes como Débora, como Sansão, como Gideão, são apontados, lideram parte, mas depois eles se dissipam. Até que uma mulher, que ainda não era mãe, decide fazer uma oração. E nós vamos lá ver em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Muito bom. Uma mãe decidiu ter fé. E sim, você pode considerar Moisés como um profeta, pode considerar sim Abraão como um profeta, mas se for pensar mesmo nos profetas, em Ezequiel, em Jeremias, em Isaías, você vê que tem uma diferença ali. Realmente o primeiro profeta mesmo da Bíblia foi Samuel. E nós vamos ver aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. Diz: Penina, a sua rival, atormentava e humilhava continuamente, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Isso acontecia todos os anos. Quando ela ia ao santuário do Senhor, Penina atormentava Ana, de tal modo que Ana se punha a chorar e deixava de comer. Penina, que tinha filhos, fazia um bullying com Ana, que não poderia ter filhos. E Ana estava numa profunda tristeza por não poder ter filho. Se você for ver agora no versículo 12, Ana já estava há muito tempo em oração no templo, e o sacerdote Eli começou a ver se percebia o que ela dizia. Ela orava só para si. Apenas os seus lábios se mexiam, mas sem se ouvir a sua voz. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e disse-lhe: Até quando continuarás embriagada? Vai curtir a bebedeira para outro sítio. Ana respondeu: Não é isso, meu senhor. Eu sou uma mulher que sofre. Não bebi vinho nem outra bebida alcoólica. Apenas estava a contar as minhas mágoas ao Senhor. A Bíblia diz que Ana não contava suas mágoas para o marido, não contava suas mágoas para as outras pessoas. Ela contava suas mágoas primeiro a Deus. Ela levava a Deus as suas tristezas. E adivinha só? Deus deu um filho para Ana. E o nome desse filho foi Samuel. E como a Isabela compartilhou aqui, a gente não combinou de ter compartilhado sobre a mesma coisa. Mas Samuel, ele foi entregue a Deus no seu 6º mês de vida. Olha que incrível isso. E Samuel foi o cara que apontou o primeiro rei de Israel. E o povo sai de um período de trevas dos juízes para um período de reis, onde depois de Saul e Davi, depois tem Salomão e tem reis que lideram o povo de Deus. Por causa do quê? De uma oração de uma mãe. Por causa da oração de uma mãe. O título da pregação hoje é Homens e Mulheres de Oração. Homens e mulheres de oração. Amém. Vamos. As últimas palavras de Jesus Cristo foi uma oração. As últimas palavras de Estevão, quando ele está sendo apedrejado ali pela sua fé, é uma oração a Deus para que Deus perdoasse o pecado daqueles que estavam apedrejando ele. Você acredita hoje que você é inútil sem Deus? Muitas vezes eu não acredito nisso no meu dia. E às vezes eu acordo e antes de orar a Deus, eu quero fazer alguma coisa do meu dia. Porque eu acredito às vezes no meu coração que eu possa ser útil sem Deus. Será que hoje nós estamos aqui reunidos nesse domingo, mas antes nós oramos a Deus antes de vir para cá? Senão nós estamos adorando a Deus sem antes estar com Deus. Uau. Vamos lá, Lucas, ensina. Veio aqui, mas não orou de manhã, porque você está querendo adorar a Deus sem Deus. Será que hoje você acredita que você é inútil sem Deus? Mas com Deus você é uma pessoa muito útil. A Bíblia diz que você é uma ferramenta com Deus. Quando você ora, quando você se põe de joelhos, quando você lê a Bíblia, você passa um tempo com Deus, Deus te usa poderosamente.
Deus pode te usar para que toda Portugal conheça sobre Jesus Cristo. E é isso que Ele quer fazer conosco. Basta apenas você falar, eu quero ser usado por Deus. Hoje nós vamos ver aqui, não 1 ponto, não 2, não 3 pontos, não 5 pontos. Vamos ver 10 pontos. Amém. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, 10 Tem pontos. pessoas Vamos lá, bocejando, vamos lá. Está só começando. Vamos lá. Vamos ver 10 pontos na Bíblia sobre oração. Uau. Sobre oração. Vamos, Lucas. A oração tem a capacidade de mudar a sua realidade física. Já aconteceu com você quando você está orando, você não está feliz, depois você ora, tudo parece se encaixar. Verdade. Primeiro ponto, a oração é algo pessoal. Olha lá em Mateus capítulo 6. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, irmão. Em Mateus capítulo 6, versículo 5, diz: quando orarem, não façam como as pessoas fingidas. Você pode ser alguém fingindo na própria oração. Você já pensou nisso? Que gostam de orar de pé. Eu orei de pé hoje aqui. O Sérgio, né, Sérgio? Orou de pé aqui também, né, Sérgio? O que será que Jesus está querendo dizer aqui? Mas nas sinagogas e as esquinas das ruas, para toda a gente as ver. Garanto-vos que essas pessoas já receberam a sua recompensa. Versículo 6. Tu, porém, quando quiseres fazer oração, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está presente sem ser visto. E o teu pai, que vê o que se passa em segredo, há de recompensar-te. Jesus diz, quando você for orar, não ore para que outras pessoas vejam. Quando nós oramos, não é pecado orar com outras pessoas, porque Jesus orou com seus discípulos, amém? Então, se Jesus orou com seus discípulos, nós podemos orar também com outras pessoas. Então, quando você for orar com outras pessoas, você mais pensa no que as outras pessoas estão pensando da sua oração, ou você pensa em você e Deus? Muito bom. A oração é algo pessoal. Por que é algo pessoal? Porque ela mostra como você é com Deus, quando ninguém está te olhando. Talvez tenha pessoas que vêm para o domingo aqui, super animadas, super sorridentes e felizes, mas se ora nas manhãs, a pessoa ora meio para baixo. A pessoa ora de qualquer jeito. Isso revela realmente quem você é. As suas orações. Muito bom. Como tem pessoas que estão passando por dificuldade, você consegue ver isso, mas as orações delas são poderosas. Elas realmente demonstram, elas querem mudar com Deus. E esse é, na verdade, quem você realmente é. Quando ninguém está olhando para você, apenas Deus. Os fariseus aqui, eles oravam porque eles queriam mostrar para as outras pessoas que eles eram pessoas de oração. Quando eu estava estudando a Bíblia, eu queria orar para poder falar para a pessoa que estava estudando a Bíblia comigo que, olha, eu orei, eu fiz a minha oração. Ou eu fazia meus tempos com Deus, eu lia a Bíblia para falar, olha, eu fiz o meu tempo com Deus, eu li a Bíblia hoje. E aí meu pastor falou, muito bom, parabéns, você está no caminho certo. E depois eu entendi que eu preciso orar porque a oração é algo pessoal. É algo comigo e com Deus. Essa é a nossa oração. Segundo ponto. Vamos lá, Lucas. Versículo 7 diz, Bom, Lucas. quando orarem, não usem muitas palavras, ou em outras versões, não usem vãs repetições, como fazem os pagãos, que pensam que é por muito falarem que serão mais facilmente ouvidos. Aqui, a palavra usada para muitas palavras vem de batalogete, no grego, que significa vãs repetições. E logo depois de Jesus falar isso, no versículo 9, ele dá o exemplo de qual oração? Pai nosso está no céu, santificado seja. Então, exatamente no momento em que Jesus dá essa oração como exemplo, ele fala, olha, não faça repetições disso aqui. Isso aqui é um exemplo de como você deve orar. E às vezes nós pensamos isso, os católicos, eles ficam lá fazendo vãs repetições, eles nem se conectam com as orações. Né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Santa Maria, Mãe de Deus, né? E eles falam, essas pessoas fazem vãs repetições. Mas os pentecostais também fazem vãs repetições. Já parou pra pensar nisso? É verdade. Eles oram sem pensar no que estão orando. Eles oram por vãs repetições. Mas sabia que até um discípulo de Jesus Cristo pode fazer vãs repetições nas orações? É verdade. Deus Pai, muito obrigado por hoje, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu sei que o Senhor é muito incrível, eu sei que eu preciso mesmo de Ti. Amém, Deus. O Senhor é muito bom, né? E eu gosto do Senhor, e o Senhor está nas alturas da vida. E você não está pensando no que você está falando, você está falando vãs repetições. Então, isso significa para todo mundo aqui. Jesus diz, não façam vãs repetições, mas seja intencional nas orações. Esse é o segundo ponto. Oração deve ser intencional. Seja intencional nas orações. Faça um plano de oração pelo que você vai orar. Faça uma lista. Olha, eu vou orar por isso, por aquilo. E você ora e você pensa no que você está orando. E não orando pensando no que você vai comer depois. Ou você está aqui no domingo, está prestando atenção, mas está, na verdade, pensando no que vai comer depois. Eu sei que tem comida ali. Né? E vai ter uma festa do batismo da Laila hoje também. Força! Né? E também uma festa da Raquel de aniversário da Raquel também. Então hoje tem muitas festas. E vai ser incrível, mas às vezes nós estamos pensando sobre... Às vezes nós estamos orando, mas nosso espírito não está lá. Vamos lá, Lucas. Nosso espírito está em outro lugar, não é mesmo? Você já se sentiu assim quando você orou? Sim. Eu me senti assim várias vezes. Ainda me sinto muitas vezes assim. Por isso que é importante sermos intencionais na oração. Saber pelo que nós estamos orando. Amém? Amém. Vamos Terceiro lá, irmão. ponto. Não esconda seus sentimentos de Deus. Não esconda os sentimentos de Deus. Olha no versículo 8, diz: não sejam como eles, pois o vosso Pai sabe muito bem do que vocês precisam, antes de lhe pedirem. Uau. Deus sabe exatamente o que você precisa. E Deus sabe exatamente o que você sente. E quando nós oramos, muitas vezes nós queremos esconder os nossos sentimentos de Deus, ao invés de nos abrirmos para Deus. Você já teve uma oração que você se abriu para Deus? Que você chorou, Deus, por favor, Deus me ajuda. E você é aberto não só com os seus pecados, mas com os seus sentimentos para Deus. É isso que Deus quer. Deus quer que você não esconda as suas necessidades, os seus pensamentos, os seus desejos. Porque Deus já sabe disso. Então Ele quer que nós expressamos isso a Ele. Ana, a escritura que nós lemos antes, em Samuel, ela compartilhava o que com Deus? As suas mágoas. Ela compartilhava as suas mágoas. E Deus, muitas vezes a Bíblia diz que ao ver o povo numa situação com muito sentimento, numa situação triste, Ele tem misericórdia pelo povo. Muitas vezes nós pedimos algo para Deus, mas sem nenhum sentimento. Mas quando você pede algo para Deus implorando, Deus, Ele também tem sentimentos, a Bíblia diz. Amém. E Ele sente por você. E é assim com talvez um filho, né? É verdade. Quando o Luca vem pro Danilo, e o Luca vem e fala: ô Danilo, me dá aí esse brinquedo aí. Não. Mas quando o Luca vem pro Danilo, o pai, né, na verdade. Pai, eu gostaria muito de ter esse brinquedo. Todos meus amigos na escola têm. Por favor. E eu quero muito isso. Mas se você não quiser, tudo bem. Tadinho. Acho que o coração dele vai ficar um pouco mais mole. A mesma coisa com a Olímpia. Se a Olímpia vem pra mim, eu quero passear. Agora se ela vem com a cabeça baixadinha assim. Qual é a mesma coisa nós com Deus? Quando nós oramos, precisamos expressar os nossos Muito bom, sentimentos. Lucas. Não deve ser algo robótico. Ai Deus, não. Deve ser algo que você se expressa com Deus. Amém? Amém. Quarto ponto. Vamos. Versículo 9 diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. No versículo 11, dá-nos hoje o pão de que precisamos. O que você vê de semelhante em todos esses versículos? Esse exemplo aqui, a pessoa está pedindo coisas a Deus. Venha o teu reino, perdoa os nossos pecados, dá-nos o nosso pão de todo dia. Seja feita a tua vontade. Qual que é o quarto ponto? Pedir não é pecado. Pedir coisas a Deus não é pecado. Eu já conheci muitas pessoas super
espiritualizadas, não espirituais, espiritualizadas, Fala, irmão. que falam, olha, eu não preciso pedir nada a Deus, eu só agradeço a Deus nas minhas orações. Quem sou eu para pedir algo para Deus? Né? Eu sou apenas um pecador, eu não preciso de mais nada, eu só preciso de Deus. Quando a Bíblia diz, em Mateus 7,7, peçam e lhes será dado. É uma ordem de Deus para nós pedirmos coisas ao próprio Deus. É verdade. Ou seja, não pedir é pecado. E pedir não é pecado, pedir coisas a Deus. Tanto que, quando alguém pede algo para mim, às vezes eu me sinto um pouco incomodado, porque eu tenho que fazer algo agora. Mais uma coisa na minha agenda. Mas Deus não se sente assim. Deus, Ele pede para você pedir coisas a Ele. Sim. E quando você pede com fé, a Bíblia diz que pai, quando o filho pede algo, o pai vai lá e dá uma serpente para o filho. Não, Deus quer te dar, Deus quer te ver feliz. Porque pedir não é pecado. Agora, a resposta de Deus pode ser 3. Deus pode ter 3 respostas para a sua oração. Primeira, sim, eu te dou. A segunda, não. E a terceira é depois. Agora não. Ainda não. Espera mais um pouquinho. Talvez você não está ainda no momento certo para eu te dar exatamente o que você quer. Mas pedir coisas a Deus não é pecado. Ainda mais, a Bíblia diz que é bom nós pedirmos com insistência a Deus. Você gosta que alguém peça algo para você com insistência? Imagina, uma pessoa chata. Caramba, toda hora está me pedindo isso. Eu era aquela pessoa que quando eu tirava uma foto em grupo, com o celular com o telemóvel de outra pessoa, eu ficava pedindo para outra pessoa a foto. Me envia a foto. Calma, me envia agora, por favor, me envia essa foto. E depois começaram a fazer isso comigo, eu pensei, nossa, como é chato isso, né? Mas Deus não se sente assim. Deus fala, olha, insista nas suas orações e eu vos darei. Quinto ponto. Vamos lá, Lucas. A oração, ela abre os nossos olhos espirituais. Vocês não precisam ir lá, porque a gente não tem muito tempo. Mas em Gênesis capítulo 21, 19, nós vemos que o próprio Abraão, ele tem uma outra mulher, que é Agar. E Agar dá a ele Ismael, um filho. E quando Sara tem Isaac, Abraão expulsa Agar e Ismael de onde eles estavam. E Agar vai para o deserto. E lá a Bíblia diz que o bebê e Agar estavam com sede. E Agar senta perto onde pessoas estavam tirando flechas. Porque ali teria mais probabilidade dela morrer por flecha do que morrer de sede, sendo torturada. Então a Bíblia diz que ela fechou os seus olhos. E o bebê começou a chorar. E quando Agar abriu os olhos, havia uma fonte de água perto dela. Uau. Amém. Agora, talvez aquela fonte de água já estava. Sim, eu acredito que Deus é capaz de fazer uma fonte de água surgir agora aqui. Mas talvez a fonte já estava lá. Bastava Agar orar a Deus e abrir os olhos para a realidade onde ela estava. A oração nos ajuda a abrir os olhos espirituais. É verdade. Quando nós oramos a Deus, nós abrimos depois da oração eu penso, nossa, como é diferente o mundo que eu estou. A gente sai com mais fé pelo mundo, com mais zelo para ajudar as pessoas que precisam de Deus. Por quê? Porque a oração nos faz abrir os olhos espirituais. Às vezes nós vemos sinais que Deus nos dá através de orações. Eu acredito em sinais de Deus. Eu acredito que Deus pode falar através de sinais. Não com sinais contrários à Bíblia, amém? Porque aí não é Deus falando, é alguma outra coisa que não é Deus, né? Falando, se está contrário à Bíblia. Mas Deus pode falar através de sinais. Mas para isso você precisa caminhar com Deus. Para ter esse discernimento do que vem de Deus e do que não vem. Sexto ponto. Em Filipenses 4, versículo 6 diz: Vamos lá, Lucas. não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica. Filipenses 4, 6. Aqui nós vemos, o sexto ponto, oração economiza o seu tempo. Amém. Oração economiza o seu tempo. A Bíblia diz que os nossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus. Mas Deus já conhece os nossos pedidos, mas que nós façamos eles conhecidos diante de Deus. Às vezes nós pensamos, olha, eu não vou orar tanto, porque
pega muito tempo do meu dia. Acho que eu vou orar uma vez por semana. Se você orar 1 hora por dia, todos os dias, por 50 anos, os próximos 50 anos na sua vida, talvez, não sei se vai ter mais 50 anos, mas talvez seja 30, amém? Não sei, talvez seja 1 ano. Mas mais 50 anos, se você orar 1 hora por dia, você vai ter orado 2 anos. Uau. 2 anos sem parar, imagina. 2 anos, aí você pensa, nossa, foram 2 anos que eu só passei com o olho fechado. E se Deus não existia, eu passei 2 anos fazendo o quê? Mas esses 2 anos que você passou vai te dar muita sabedoria para ver os outros 48 anos. Muito bom, Lucas. Senão você vai ver 50 anos baseado no que você acha, baseado nas suas decisões. E você vai fazer decisões que vai se arrepender depois. Agora, se você tomar 1 hora por dia, vai orar, vai gastar 2 anos, mas vai ser muito bom. Vai economizar o seu tempo, você orar. Já aconteceu isso com você? Às vezes você tem tanta coisa para fazer, você está ansioso com as coisas, mas preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo, e você acaba não fazendo nada. É verdade. Ou você acaba fazendo rapidamente algo no impulso, e você faz algo de errado, e agora você tem que consertar o erro, e ainda tem que fazer aquelas outras coisas para fazer. É verdade. Sim. Mas se você toma 10 minutinhos antes de fazer, para orar, isso vai economizar o seu tempo. É verdade. Por isso que nós precisamos viver em oração. Talvez não 1 hora seguida, mas você pode orar 30 minutos da manhã, mais uns 20 minutos durante o dia, mais 10 minutos à noite. Isso vai te dar muito tempo no seu dia. Amém? 7º ponto. Vamos lá, irmão. Vamos. A oração pode te condenar. É verdade. Em Salmos 109, versículo 7, diz que até a sua oração seja maldição. A Bíblia diz que a sua própria oração pode... Quando você ora por algo, e você lembra, nossa, eu estou um pouco amargurado com essa pessoa. Você está no meio da oração, nossa, essa pessoa... Aí você termina a oração e você não vai falar com a pessoa. Essa oração que você fez te condenou. Ou às vezes você vai, ora. Nossa, agora que eu terminei de orar, eu estou muito inspirado para compartilhar minha fé. E aí você não compartilha a sua fé. Então, até a própria oração, ela pode, exatamente isso, pode ser não o seu alibi, mas pode ser o que vai te julgar no último dia, diz em Salmo 109, versículo 7. Então, por isso que quando oramos, precisamos tomar ação. Oração sem ação provoca condenação. Precisamos agir nas nossas orações. Tenha tempos com Deus, não que te condene, mas tempos com Deus que te inspirem. Amém. Que te dê combustível para fazer o que é certo. Amém. 8. Oração te cura. Em Tiago 5,16 diz que portanto, confessem e orem uns pelos outros para que vocês sejam o quê? Curados. E depois de muita oração da Denise, a Laila vai ser batizada hoje também. Porque a sua oração tem poder de curar outras pessoas. Amém. Quando nós oramos, eu quero dar esse desafio para todos nós aqui da igreja. E se você nos visita hoje, também o desafio é para todos nós. Ore pelas pessoas que estão nessa sala. Se cada um de nós orarmos por cada uma dessas pessoas, vai ter 30 pessoas orando por você todos os dias. Uau. Eu acredito que eu fui salvo de muito acidente na minha vida, porque minha mãe orava por mim todos os Amém. dias. É verdade. De muito. Sabe quando tem um acidente, faltou isso aqui para você ver o céu e o inferno? Nossa. Depende de onde você está. Mas alguém está orando por mim. Eu quero orar. Ore pelas pessoas aqui da igreja. Eu oro, irmãos, por cada um de vocês todos os dias. Amém. Por quê? Porque eu me importo. Eu gosto. Eu oro pelo trabalho do Douglas. Eu oro pelos cavalos que o Romeu vai ter no futuro. Eu oro pela Lara. Por cada pessoa. Por quê? Porque isso é muito importante. A oração tem o poder de curar. Amém? 9 pontos. Estamos terminando. A sua oração é capaz de mudar a mente de Deus. Verdade. Amém. A sua oração é capaz de mudar a mente de Deus. O que eu quero dizer com isso? Em Isaías 38, versículo 1 ao 5, quando Ezequias, que era rei, Deus fala para ele, você vai morrer. Ezequias vira para a parede e começa a orar. E Deus fala, quer saber? Eu vou acrescentar 15 anos na sua vida. Olha que bizarro. A sua oração tem o poder
de fazer Deus mudar de tá bom, eu vou te dar o que você quer. A sua oração tem poder de mudar a mente Muito bom. de Deus. E 10º e último ponto. Orar é um privilégio. É verdade. Olha lá em 1 João, capítulo 5, para terminar. Essa aqui, irmãos, é a minha escritura favorita em toda a Bíblia. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Se eu puder falar os melhores momentos da minha vida, primeiro quando eu fui batizado, e segundo quando eu me casei com a Ana que está ali, dando um joinha para mim. Muito bom. Foi quando eu casei com a Ana. E eu estava, depois do meu casamento, uau, que incrível. E no dia seguinte, o que eu fiz? Eu tive meu tempo com Deus, amém? Precisamos ter tempos com Deus, né? Essas coisas estão sensacionais, essas coisas estão horríveis, nós temos nosso tempo com Deus. Né? E no meu tempo com Deus, eu li essa escritura aqui. E a Bíblia diz no versículo 14: a confiança que temos em Deus consiste nisso. Se lhe pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele atende-nos. Amém. E quando eu li essa escritura, eu entendi que a minha confiança não deve estar na resposta da minha oração. A minha confiança está no fato de que Deus está me escutando. Muito bom. De que Deus me atende. Seja me atende dizendo não, sim ou talvez. Não importa. Mas a minha oração... E aí você entende todas as outras escrituras. Tudo que pedir em nome de Jesus, Deus vai nos dar. Por quê? Porque Deus já nos deu. É isso que é o suficiente. Peçam e lhe será dado. Não lhe será dado exatamente o que você pediu. Verdade. Mas lhe será dado o fato de Deus estar te escutando naquele momento. O fato de você poder caminhar com Deus. E depois de um milagre que aconteceu na minha vida, porque foi um milagre eu ter casado, né? Eu ter casado com a Ana, né? Uma menina tão linda, né? E espiritual, casar comigo, né? Deus cegou um pouco a Ana no casamento. Mas depois daquele, eu estava tão feliz, mas eu entendi que a minha confiança não pode ver do que Deus me dá, mas vem de eu ter um relacionamento com Deus, amém? Orar, irmãos, é um privilégio. A maior recompensa é o simples fato de você poder orar a qualquer hora, a qualquer momento, no seu pensamento, em alta voz, de joelhos, em pé, sentado, não deitado, amém? Tem um pouco de respeito a Deus, né? Um pouco de honra a Deus, mas é o fato de nós podermos orar. A maior recompensa do cristianismo é Cristo. Não é o que o cristianismo pode te dar, mas é Cristo em si. Amém? Então, irmãos, para as mães, feliz Dia das Mães. Né? Para todos vocês, para Deus já todas as glórias. Amém.